o tabu subiu, mas o mercado financeiro teve uma baixa, uma das maiores baixas aí dos últimos anos, porque Charlie Munger, sócio e amigo de Warren Buffett, morre aos 99 anos de idade. E ele ia fazer 100 anos de idade agora no dia 1, Bruno? Dia 1 de janeiro. Nossa, ele ia fazer 100 anos daqui a um mês, praticamente. Morreu um mês antes de fazer 100 anos. O Munger, ele era conhecido por ser uma versão mais carrancuda do bem-humorado Warren Buffett. Inclusive, né, na Berkshire, a empresa cuja sociedade ele fazia parte junto de Warren Buffett, mostra Charlie como um cara que foi sábio para viver e também sábio, né, para morrer de alguma forma, porque disse o seguinte: o Munger morreu peacefully with his family, ou seja, ele morreu com a família dele de uma forma pacífica aos 99 anos de idade. Então resolvi fazer um vídeo honrando o Charlie Munger, e não só pela honra de alguém que se foi, mas é porque esse cara ele deixa um legado para nós investidores assim, sem precedentes. Deve ter sido uma das pessoas que mais agregou em termos de conhecimento e filosofia de investimentos nos últimos anos. E essa é uma boa oportunidade para você sair desse vídeo muito mais afiado do que você entrou e conhecer na jornada de um dos maiores investidores de todos os tempos. Antes de começar, não deixa de se inscrever no canal, clica no botão de se inscrever ali, um joinha, e curta o vídeo, que é muito importante para que a história de Charlie Munger chegue a muito mais pessoas. Em 1924, ele nasceu em Omaha, Nebraska, no mesmo lugar que Warren Buffett, e ele sempre teve uma fome insaciável por conhecimento. Ele leu obras de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson desde novinho. Em 1940, ele foi trabalhar na mercearia Buffett e Son, né, que é a propriedade do avô do Warren Buffett. Vocês sabiam dessa? Aí ele estudou matemática na Universidade de Michigan, só que ele interrompeu os estudos para servir como meteorologista no Corpo Aéreo do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. E aí em 1948 ele se formou com honras em Harvard Law School, ou seja, Escola de Direito de Harvard. Então ele tinha conhecimentos de direito. Então em 1950, né, na década de 50, ele começou de fato a trabalhar como advogado em Los Angeles. E aqui ele fez o primeiro $1 milhão dele com investimentos imobiliários. E aí em 1959 ele conheceu Warren Buffett. Ele tinha aqui mais ou menos 35, 36 anos, né? Eu hoje tenho 33 anos, só pra gente acertar a nossa expectativa que eu ainda posso conhecer o Warren Buffett daqui a 2 anos. E junto com o Warren Buffett, ele deu início, né, a uma das firmas de investimento mais bem-sucedidas do mundo, talvez a mais bem-sucedida, que é a Berkshire Hathaway. E aqui ele trouxe, talvez, para mim, uma das maiores lições sobre investimentos que eu aprendi até hoje. Ele transformou a forma do Warren Buffett pensar. Ele diz o seguinte: melhor comprar um ótimo negócio por um preço bom do que um negócio bom por um preço ótimo. Então aqui, o Warren Buffett, ele tinha a cabeça de comprar negócio por um preço muito bom. Então se você pegar um preço muito bom, você tinha feito um ótimo negócio. O Charlie Munger tinha uma cabeça diferente, de investir lá para frente. Por isso, mesmo que você pagasse um preço que não fosse tão ótimo, mas fosse um preço bom, se o negócio fosse ótimo, ele iria compensar, porque é um investimento de longo prazo, né? Então ele procura por ótimos negócios, não por bons negócios a ótimos preços. Isso daqui moldou muito a cabeça do Warren Buffett e ajudou o Warren Buffett a chegar aonde ele chegou. Em 1972, junto com Buffett, ele investiu na See's Candies por $25 milhões, aplicando um conceito que ele tinha ensinado a Warren Buffett antes. E aí o negócio que eles compraram por $25 milhões gerou mais de $2 bilhões em lucros para a Berkshire. Eu vou aprofundar mais nesse case no final do vídeo. Em 1975, ele ajudou Buffett na tomada de decisão de investir na Geico, que era uma empresa que estava à beira da falência, mas depois transformou uma das maiores seguradoras de automóveis dos Estados Unidos. Baita case. Pequeno parênteses aqui sobre a Geico, tá? Ela estava com dificuldades causadas por causa de regulação, alta inflação e também má gestão. Aí em 75 a empresa reportou prejuízos muito grandes, postergou dividendos pela primeira vez na história e aí teve uma mudança de CEO e uma queda de quase 95% no preço da ação. À beira da falência, que o Buffett e o Munger se tornaram os principais investidores através da Berkshire e ajudaram a salvar o negócio. Um ano depois, né, com cortes gigantescos de custo e com uma certa ajuda financeira dos concorrentes que pensavam que se ela quebrasse poderia ter um risco sistêmico, né, a Geico voltou à lucratividade e ao crescimento. O Buffett continuou comprando ações da Geico até 1980. Ele comprou 33% da Geico a um custo de $45 milhões e aí em 95 o investimento da Berkshire, que tinha sido feito por
45 milhões de dólares se transforma em 2,3 bilhões de dólares. Só que aí em 95, né, no mesmo ano, a Berkshire, do Buffett e do Munger fizeram uma oferta de compra e compraram todas as ações da Geico e viraram donos da empresa. E geralmente a história da Geico ela é atrelada ao Buffett, mas quem ajudou de fato o Buffett a tomar essa decisão foi o Charlie Munger. Em 88, o Charlie ajudou o Buffett a tomar a decisão de investir na Coca-Cola. Eles investiram 1 bilhão de dólares. Isso aqui foi se transformando em 22 bilhões de dólares. Vou falar um pouquinho mais desse case no final do vídeo. E para também não aprofundar tanto assim na história dele, né? Entre 88 e 2023, ele atuou como presidente de empresas, como a Wesco Financial Corporation. Ele fez muitas doações para faculdades, ele era um grande intelectual. Em 2010 ele teve problemas de saúde, incluindo a perda de visão de um olho e o risco de perder a visão no outro olho. Por isso que parecia que ele tinha um olho maior que o outro, às vezes, né, que você vê numa foto, num vídeo. E aí ele faleceu agora no dia 28/11 de 2023, aos 99 anos, um mês antes de fazer 100 anos de idade. Então agora eu vou te trazer 7 princípios de investimentos do Charlie Munger que ajudaram ele, né, a chegar onde ele chegou e foi um pouco do legado que ele deixou pra gente também. E depois vou trazer alguns dos cases do Charlie Munger para que você possa se inspirar, aprender e aplicar na sua vida. Primeiro princípio, o risco. O que ele diz é, todas as avaliações de investimento, elas começam pela análise de risco, não pela análise de rentabilidade. O que seria o risco ali para ele? Seria você buscar a reputação da empresa, a integridade dos seus ativos mais valiosos para ver se eles poderão ser perdidos num piscar de olhos. Além disso, ele acha que você tem que sempre comprar com uma margem de segurança apropriada ao negócio. Então, na sua conta, a ação vale 10. Cara, então bota a margem de segurança, compra a 6, a 7, a 5, né? Para que você tenha uma margem. Ele diz para você evitar investir em empresas com caráter duvidoso, né? No geral, não foi um bom negócio para ele. E ele diz para você evitar grandes erros, evitar perdas permanentes de capital. Então, quando você investe, você passa por uma crise, é natural, todos os ativos perdem valor e depois, geralmente, eles voltam. Mas aqui não é uma perda de valor permanente. Agora, se você investe numa empresa que, por acaso, ela teve uma perda permanente de valor, ou seja, o que mudou não foi o preço, foi o valor dela, cara, isso aqui é muito perigoso. Claro que não dá para prever sempre, mas se você não colocar todo o seu dinheiro, ou quase todo o seu dinheiro, numa única ação ou numa única opção de investimentos, você dificilmente vai passar por uma perda permanente de valor relevante no seu capital. O segundo princípio é a preparação. Ele diz assim, ó, a única maneira de vencer é trabalhar, trabalhar, trabalhar e esperar ter algumas ideias. É isso. Ou seja, ele bate aqui na importância do trabalho árduo, trabalhar muito, muito, muito. É isso, é muito importante trabalhar, tá? Não tem essa de esperar, dar sorte, cair do céu, ou uma grande tacada do nada, da noite pro dia. Não, é trabalhar muito. Vai dizer que ele atingiu o primeiro milhão dele trabalhando. Depois ele fala, desenvolva-se como autodidata ao longo da vida através da leitura voraz. Esse cara lia muito. Então ele incentiva você a ser um autodidata na vida. Não significa que você não pode aprender com ninguém. Significa que você não deve parar de aprender, de estudar você por conta, ler, né, o tempo todo. E mais importante que a vontade de vencer é a vontade de se preparar. E faz sentido, né? Uma vez eu estava pensando dia desse sobre Salomão, né? Salomão pediu não sabedoria. A gente sempre fala que Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Salomão não pediu sabedoria, não. Salomão pediu temor, né, ao Senhor, né? Então, assim, a origem da sabedoria é o temor. Então, você não deve pedir a sabedoria, você deve pedir a origem disso. Então, você não deve pedir o dinheiro, você vai pedir, por exemplo, ou se preparar para desenvolver algo que pode proporcionar isso. Então, quando ele fala para você colocar mais intensidade em se preparar do que vencer, cara, você vai se preparar e em algum momento vai aparecer uma oportunidade. Então, foca na base. Igual o Kobe Bryant sempre nos disse, foco na base. Terceiro, humildade intelectual. Reconhecer o que você não sabe é sabedoria. Então, é humildade você, de alguma forma, saber que tem coisas que você não sabe. A maioria das coisas você não sabe. Fica dentro, né, de um círculo de competência seu, porque não adianta também você... Por exemplo, eu nunca analisei uma empresa de petróleo. Eu queria comprar uma empresa de petróleo. Pô, cara, lembre-se que você é uma pessoa muito fácil de se enganar, né? Por você mesmo. Esse quarto princípio, para mim, é sensacional. É muito do jeito que eu penso, né? A gente chama isso de rigor analítico. Então, ó, seguir uma metodologia minimiza erros. Eu, Thiago, sempre que eu quero colocar um pouco da minha intuição, né, o meu achismo, acima do meu método, eu às vezes acerto, mas muitas vezes me exponho a um grande risco e já errei feio. Então o método tem que estar acima do seu feeling,
digamos assim, né? Seguir o rebanho te convida à regressão à média. Então o que é isso? Você tem a rentabilidade da média, então a média ela ganha, depois ela perde, ganha, perde, ela fica na média. Se você faz a mesma coisa que todo mundo, você pode começar na frente dos outros ou você pode começar atrás dos outros. No final, no longo prazo, pela estatística, você vai ter a rentabilidade da média, né? E você não quer isso. Por isso que ele diz o seguinte: pense para frente e para trás. Inverta sempre. Inverta sempre. Ou seja, faz o contrário. Se a maioria das pessoas tem o mesmo resultado, então faça o contrário se você quiser ter um resultado diferente. É o que eu sempre bato aqui no Primo, eu sempre falo para vocês isso. Pô, para de fazer a mesma coisa que todo mundo. Para de reclamar da mesma coisa que todo mundo. Para de querer investir na mesma coisa que todo mundo. Se todo mundo tá criticando alguém, cara, peraí, essa pessoa deve ter alguma coisa diferente. O diferente sempre incomoda. Então, faça diferente e inverta tudo. Ele diz para você não se apaixonar por investimento. Nossa, isso aqui é muito difícil. Às vezes você tem aquele investimento que vira o seu queridinho, né? Mas não se apaixone pelo investimento. E ele também diz que boas ideias são raras. Então, quando as possibilidades estão muito ao seu favor, aloque pesadamente seu capital. Mas agora entra o grande questionamento, né? Como saber se as possibilidades estão realmente alinhadas a seu favor e você não está se enganando? Acho que aqui cabe um pouco da humildade intelectual, né? De você ouvir muitas pessoas para que você forme a sua opinião ouvindo opiniões contrárias. Quinto princípio, paciência. Então ele fala que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? Na verdade, Einstein disse isso, mas faz sentido aqui para o princípio da paciência. Então nunca interrompa desnecessariamente o investimento. Evite impostos e custos que sejam desnecessários e sempre esteja alerta para a chegada da sorte, porque ela acontece de tempos em tempos na sua vida. Sexto princípio é a determinação. Quando as circunstâncias apropriadas se apresentarem, haja com determinação e convicção. Tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo, porque a oportunidade não aparece com frequência, então aproveite ela assim que ela aparecer. Sétimo princípio é o foco, né? Eu já me perdi algumas vezes nos negócios, quando eu comecei a ter muitos negócios, muitos afazeres, e aí eu percebi que eu precisava falar não para muitas coisas e sim para pouquíssimas coisas que pudessem de fato multiplicar na minha vida. Então mantenha as coisas simples e lembre-se do que você se propôs a fazer. Sempre lembra da origem. Quando você compra uma ação e você está pensando em vender, lembra porque você comprou. Quando você está empreendendo, lembra do porquê você começou. Quando você está num relacionamento e às vezes você já não valoriza mais aquelas coisas, lembra do que você buscava quando você começou. Lembra sempre do que você buscava, pensava e se propôs a fazer lá atrás. Proteja-se contra os efeitos da arrogância e do tédio, porque isso daqui talvez até tenha dado um pouco mais de longevidade, né, para o Munger, e não negligencie o óbvio, se afogando em minúcias, né? Às vezes a gente acaba excluindo algumas coisas da conta, só que às vezes basta um furinho para que um navio afunde. Então toma muito cuidado com as coisas que você faz, aqui não precisa, isso aqui não faz sentido, toma cuidado. E ele termina dizendo que você deve enfrentar os seus grandes problemas e não os varrer para debaixo do tapete. 3 cases então que eu separei para dar uma aprofundada, para vocês entenderem um pouco de como funcionava a cabeça do Charlie Munger e a gente se inspirar também, né? Então, o primeiro case é o See's Candies. Eles compraram em 1972 See's Candies, pagaram 25 milhões de dólares e na época, né, a empresa valia 25 milhões de dólares e eles compraram a empresa inteira. Quando as vendas eram de 30 milhões de dólares e o EBITDA era de 5 milhões de dólares. Quase que o lucro operacional era de 5 milhões de dólares. Então, eles pagaram ali 25 milhões de dólares para um lucro operacional de 5 milhões de dólares. Então, eles pagaram 5 vezes o EBITDA. O preço era bom, mas não era ótimo. O importante era a vantagem competitiva da empresa. Ela era uma ótima empresa, que é como Charlie Munger pensava. Por quê? Porque ela passou décadas desenvolvendo uma promessa aos consumidores que iria oferecer chocolate de alta qualidade, ou seja, chocolate bom, com um serviço fantástico, sempre que o consumidor precisasse. Então, se ela de fato entregasse um chocolate bom, né, num serviço fantástico, sempre que o consumidor precisasse, isso daqui é uma ótima empresa. Não significa que os números são bons, mas é uma ótima empresa no segmento de chocolates. E tem uma reunião da Berkshire em 1997 que o Buffett, que até quando a gente estava dando uma olhada no roteiro, eu falei, ele é um bom contador de histórias, né? Olha o que ele disse. O rosto deles, o destinatário dos chocolates, se ilumina no Dia dos Namorados quando você entrega a eles uma caixa de doces e diz: aqui, querido, comprei o chocolate mais barato. Não, você tem milhões de pessoas que se lembram que a primeira vez que entregaram aquela bela caixa de chocolates foram beijados pela primeira vez. Então as lembranças são boas, as associações são boas. Então a See's se consolidou como empresa de chocolate de alta qualidade, ela trazia sorriso aos rostos das pessoas que comiam os chocolates e quando uma empresa faz isso, ela ganha o cliente pela qualidade, não pelo preço. Então significa que ela consegue aumentar de alguma forma o preço
dos produtos ao longo do tempo sem perder os clientes. E além disso, o Charlie Munger morava na Califórnia desde 1949 e como a empresa era da Califórnia, ele viu em primeira mão o quanto as pessoas preferiam o produto CIS em relação aos outros do mercado. Resultado, gerou 2 bilhões de dólares aqui para Berkshire. O segundo case foi o da Geico, né? Acabei aprofundando um pouquinho antes no vídeo, mas, poxa, pegaram uma empresa desacreditada, praticamente quebrada e se deram muito bem. Aliás, eles fizeram isso algumas vezes já na história, né? Eu lembro da crise de 2008, quando eles salvaram o Goldman Sachs também, entre outras coisas. E outro case é a Coca-Cola, né? Eles sempre apareciam ali em alguma reunião anual da Berkshire tomando uma Coca. O Buffett era tipo um influencer já, ficava bebendo a Coca, que ele tinha ações. E aí, em 1988, eles investiram 1 bilhão de dólares. Os analistas eram muito céticos, porque as ações de Coca-Cola já vinham subindo há vários anos e negociavam nos níveis mais altos da história, então parecia uma empresa cara. E o Buffett do passado talvez não teria comprado ações da Coca, porque a filosofia dele vinha do Benjamin Graham. Benjamin Graham tinha o pensamento de pagar um preço muito baixo nas coisas. E acabou que o Charlie Munger tinha uma lógica diferente. Pô, vamos comprar uma ótima empresa. Dificilmente eu comprar uma ótima empresa por um preço muito bom, a não ser que seja uma crise. Se você quer uma ótima empresa, vai ter que pagar um preço condizente. Por que o Charlie Munger convenceu o Warren Buffett a investir em Coca? Primeiro, potencial de consumo per capita. Então você tinha um número de latinhas que cada americano tomava de Coca por ano e existia um potencial de que, além disso aumentar, em outros países, como a China, por exemplo, aqui você tinha 0,7 latinhas per capita. Nada, né? Nenhuma latinha por pessoa. Até que pudesse aumentar e de fato aumentou. Depois foi para 8 latas em 68, em 89, 34 latas por pessoa. Então, na maioria dos países, isso subiu. Então, isso daqui era uma tese de que podia melhorar. Além disso, né, como a Coca tinha uma base de clientes fiel, então muitas vezes você nem pergunta o preço da lata, né? Você vê uma Coca, vê uma Coca. Uma vez eu vi uma conta, né? Se subisse 1 centavo a latinha de Coca ao redor do mundo, quanto que a Coca iria faturar mais? Bota na tela aí o cálculo. Então, assim, o poder dela de aumentar o resultado através de mudanças imperceptíveis do consumidor é muito grande. E depois, né, a Coca ela tinha uma capacidade de fazer novos investimentos com um ROI muito alto. Então, o ROI médio de 25% ao ano, com tendência de crescimento, era uma coisa incrível. Então, a Coca podia pegar esse capital, reinvestir no negócio e remunerava o capital do acionista em 25% ao ano, que era um número impressionante. Resultado, nos primeiros 10 anos de investimento de Munger e Buffett na Coca-Cola, a ação teve um retorno de 14 vezes o capital investido, que daria 30% ao ano, considerando o reinvestimento de dividendos. Então, desde 1988, sem contar o reinvestimento de dividendos, a Coca teve um retorno de mais de 3.000%. Minha curiosidade é que o Buffett ainda considera a Coca-Cola um bom negócio, mas ele já admitiu que as críticas aos refrigerantes com açúcar são uma grande ameaça contra a empresa. Eu, por exemplo, não tomo refrigerante já há um tempo e provavelmente não vou tomar por muitos e muitos anos, se é que um dia eu volto a tomar, porque quando você começa a pesquisar o quão nocivo isso é, realmente não fica atrativo mais. E antes de terminar o vídeo, uma reflexão que eu vi no Instagram do Peter Linchado. Ele diz o seguinte, ó, eu vi milhares de pessoas prestando homenagem nas redes sociais pro Charlie Munger, mas todas relembravam seus ensinamentos, que foram seu verdadeiro legado. Então, eu não vi nenhum post falando sobre o patrimônio dele. O Munger era um cara ultra bilionário, as pessoas mais ricas do mundo. E no final das contas, a gente está discutindo aqui sobre o legado dele, as reflexões que ele fez, os aprendizados que ele deixou, a filosofia de investimentos, ter falecido junto com a família, as empresas que ele investiu, os clientes que foram transformados através dos investimentos dele e não necessariamente para quem vai ficar o patrimônio dele ou quanto o patrimônio dele era, certo? Mas, por curiosidade, esse é o patrimônio na tela que ele de fato construiu ao longo da vida. Fica aqui os nossos agradecimentos à jornada que o Charlie Munger trilhou e ao legado que ele deixou para nós, investidores. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.